Quando a gente pensa em gêmeos, o que vem à cabeça? Quase sempre, né, aquela imagem de duas pessoas idênticas. Mas olha, a história real dos gêmeos hoje em dia é bem mais surpreendente. Envolve tecnologia, mudanças na sociedade e até uns mistérios da biologia. Vamos mergulhar juntos nesse universo. Para a gente ter uma ideia do que estamos falando, se liga nesse número, 1 em 40. Hoje, essa é a proporção de bebês que nascem gêmeos. É a maior taxa de toda a história da humanidade. É muita gente. Exato. A gente pode dizer, sem exagero, que estamos vivendo na era dos gêmeos. Mas isso, claro, levanta a pergunta óbvia. Por quê? Por que justo agora? O que foi que mudou no mundo para causar essa explosão de nascimentos de gêmeos? Ok, vamos começar olhando o quadro geral. Para entender esse boom de gêmeos, a gente precisa primeiro investigar o que está causando isso e como esse fenômeno se espalha pelo planeta. Porque, olha, não é igual em todo lugar. A escala disso é simplesmente gigantesca. Todo ano nascem mais de 1,6 milhões de pares de gêmeos no mundo. E o mais impressionante, esse número aumentou em 1/3 desde a década de 80. É um salto enorme em pouquíssimo tempo. Então, vamos direto ao ponto. Existem duas razões principais para esse boom todo. A primeira é o avanço e a popularização da reprodução assistida. A segunda, uma tendência mundial de gestações em idades mais avançadas. O interessante é que esses dois fatores aumentam a chance de acontecer uma dupla ovulação, o que leva a mais gêmeos do tipo fraternos. Agora, isso aqui é super interessante. Embora o boom seja um fenômeno global, as taxas variam, e muito. A África, por exemplo, sempre teve uma taxa naturalmente alta de gêmeos, mas a América do Norte e a Europa, que 30 anos atrás tinham taxas bem baixinhas, viram seus números dispararem, quase alcançando os níveis africanos. Beleza, já entendemos o porquê do boom. Mas e o como? Como, biologicamente, os gêmeos se formam? Agora a gente vai dar um mergulho nessa biologia que é simplesmente fascinante. Basicamente, existem dois caminhos principais. De um lado, os gêmeos dizigóticos, que a gente chama de fraternos. Eles vêm de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Geneticamente, são como irmãos comuns que nasceram ao mesmo tempo. Do outro lado, os monozigóticos, os famosos idênticos. Eles surgem de um único óvulo fertilizado que, num determinado momento, se divide em 2. Por isso, eles têm o mesmo DNA. E aqui está o pulo do gato. Os gêmeos fraternos são bem mais comuns, tipo 2/3 de todos os gêmeos. A taxa de gêmeos idênticos, por outro lado, é super estável no mundo todo. Ou seja, todo esse boom que a gente está vendo, ele é causado exclusivamente pelo aumento no nascimento de gêmeos fraternos. Mas seria muito fácil se fosse só isso, né? A resposta, como a gente pode imaginar, é não. A biologia por trás dos gêmeos pode ser bem mais complexa e até estranha. Existem casos raríssimos que desafiam essas caixinhas de idênticos e fraternos. Os gêmeos sesquizigóticos, por exemplo, que são semi-idênticos, eles acontecem quando um único óvulo é fertilizado por 2 espermatozoides ao mesmo tempo. E, claro, os gêmeos chifótagos, conhecidos como siameses, que se formam quando o embrião de gêmeos idênticos não consegue se separar por completo. Ver gêmeos nascendo é sempre uma alegria, mas a jornada até o nascimento é cheia de complexidades. Agora a gente vai mudar um pouco o foco, da biologia para a realidade médica, que vê essas gestações como de alto risco desde o primeiro minuto. E isso não é um exagero, é um fato médico. Do ponto de vista da obstetrícia, qualquer gravidez de gêmeos, não importa o tipo, já entra na categoria de alto risco. E por que esse risco todo? Bom, a lista é grande. A chance de parto prematuro e de baixo peso é muito maior. Aumenta também o risco de pré-eclâmpsia para a mãe. Em alguns casos de gêmeos idênticos, pode rolar uma complicação super séria chamada síndrome de transfusão feto-fetal. E um dado que assusta: o risco de mortalidade materna chega a ser o dobro em comparação com a gravidez de um bebê só. Agora, a gente entra em um dos aspectos mais misteriosos e, de certa forma, até comoventes de uma gravidez múltipla. Uma história que nem sempre tem o final que se espera. Essa pergunta nos leva para um fenômeno que é bem mais comum do que a maioria das pessoas imagina e que tem umas consequências biológicas que parecem coisa de ficção científica. O nome disso é síndrome do gêmeo evanescente. Basicamente, um dos embriões para de se desenvolver e o corpo simplesmente o reabsorve. E aqui vem o dado chocante.
Estima-se que até metade das gestações de gêmeos, daquelas diagnosticadas bem no comecinho, pode terminar com o nascimento de um único bebê por causa disso. E é aqui que a história fica ainda mais maluca. O material genético do gêmeo que desapareceu não some do nada. O DNA dele pode continuar circulando no sangue da mãe por semanas, e isso pode levar a um resultado biológico absolutamente extraordinário. Essa condição se chama quimerismo. Uma quimera é um organismo só, mas que é composto por células com genomas diferentes. Nos humanos, isso pode acontecer quando o feto que sobrevive absorve algumas células do seu gêmeo evanescente. O resultado: uma pessoa que carrega 2 conjuntos de DNA diferentes para o resto da vida. E o mais incrível, na maioria das vezes, sem nunca nem desconfiar. Bom, a gente já passou pela demografia, pela biologia, mas a história dos gêmeos não estaria completa sem falar daquela conexão única, quase mística, que pode surgir entre eles. Alguém aqui já ouviu falar na língua dos gêmeos? O nome técnico para isso é criptofasia. É literalmente uma língua própria que alguns gêmeos desenvolvem na primeira infância. Um idioma particular, com palavras e regras que só eles entendem. Para quem está de fora, é só um balbucio sem sentido. Essa capacidade de criar uma linguagem secreta vem de uma cumplicidade sem igual. Como disse uma pesquisadora da área, a Fraulein de Paula, eles se conhecem muito bem, como ninguém mais. É essa sintonia profunda que serve de base para eles criarem uma forma de comunicação que vai muito além das palavras que a gente conhece. E assim a gente fecha o círculo. Saímos de uma tendência populacional global, passamos pela reprodução assistida, mergulhamos nos mistérios do DNA e terminamos nos laços íntimos de uma linguagem secreta. O mundo dos gêmeos é realmente um microcosmo incrível de toda a complexidade humana. E fica aqui a reflexão final. A história dos gêmeos mostra o quão surpreendente e cheia de variações a nossa biologia pode ser. E isso faz a gente se perguntar: que outros segredos sobre quem somos, sobre a nossa própria identidade, ainda estão lá, escondidinhos no nosso DNA, só esperando para serem descobertos?